Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 41 do livro do Eclesiástico. Capítulo 41 do livro do Eclesiástico traz para a gente 4 pontos bem definidos. Lembrando que o livro do Eclesiástico, ele é também conhecido como Siracida, por causa do autor Ben Siraque, ou Jesus Ben Siraque. É um livro que faz uma releitura, uma interpretação da lei, dos profetas, num tempo de muita dificuldade, porque era um tempo de muita contaminação de outras culturas, principalmente da cultura e religião gregas. É importante lembrar que os judeus estavam sendo bombardeados com costumes gregos, cultura grega, com deuses gregos, com tudo isso. Então era necessário manter-se firme na fé, e esse livro do Eclesiástico é um livro, que vem justamente para confirmar as pessoas ali na fé que eles nasceram e foram criados. O capítulo de hoje, acompanha comigo, ele vai trazer 4 itens bem definidos. Primeiro, uma reflexão sobre a morte. Depois, sobre o castigo. Depois vai falar sobre a boa fama de uma pessoa, o bom nome de uma pessoa. E termina falando sobre a vergonha, Contraposição. Uma coisa é você ter um bom nome, outra coisa é você ter um nome jogado na vergonha, a vergonha. Então, morte, castigo, boa fama e vergonha, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isso, dá um like aqui, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo aqui tem um joinha aqui, ó. Clica agora. Enquanto você estiver assistindo, clica. E compartilhe esse vídeo, mande para seus parentes, amigos aí da sua comunidade. Faça o seguinte, se inscreva no canal, já se inscreveu, obrigado. E chame mais gente para se inscrever, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Primeiro momento, sobre a morte. Capítulo 41. Ó morte, como tua lembrança é amarga, para o homem que vive em paz no meio de seus bens, para o homem tranquilo e afortunado em tudo e que ainda se encontra em condição de saborear o alimento. Ó morte, tua sentença é suave para o indigente, cujas forças se esgotam, para quem está no declínio da idade, carregado de cuidados, para quem não tem mais confiança e perde a paciência. Não temas a sentença da morte, lembra-te dos que te precederam e de todos os que virão depois de ti. É a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo o ser vivo. Que te sobrevirá por vontade do Altíssimo? 10 anos? 100 anos? 1000 anos? Na habitação dos mortos não se tomam em consideração os anos de vida. Os filhos dos pecadores tornam-se objeto de abominação, assim como os que frequentam a casa dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores perecerá. O opróbrio prende-se à sua posteridade. Os filhos de um homem ímpio queixam-se de seu pai, porque é por sua culpa que estão envergonhados. Desgraçados de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor, o Altíssimo. Se nasceis, é na maldição, e quando morrerdes, tereis a maldição como herança. Começa agora a discorrer sobre o castigo. Tudo que vem da terra, voltará à terra. Assim os ímpios passam da maldição à ruína. Os homens se entristecem com a perda do seu corpo, porém até o nome dos ímpios será aniquilado. Cuida em procurar para ti uma boa reputação, pois esse bem te será mais estável que 1000 tesouros grandes e preciosos. Agora começa a falar sobre a boa fama. Boa fama, olha. A vida honesta só tem um número de dias. A boa fama, porém, permanece para sempre. Agora, um grande discurso sobre a vergonha. Meus filhos, guardai em paz meu ensinamento, pois uma sabedoria oculta e um tesouro invisível, para que servem essas duas coisas? Mais vale um homem que dissimula sua ignorância que um homem que oculta a sua sabedoria. Tende, pois, vergonha do que vou dizer, porque não é bom ter vergonha de tudo, e nem todas as coisas agradam, na verdade, a todos.
Envergonhai-vos da fornicação diante de vosso pai e de vossa mãe, e da mentira diante do que governa e do poderoso, de um delito diante do príncipe e do juiz, da iniquidade diante da assembleia e do povo, da injustiça diante de teu companheiro e de teu amigo, de cometeres um roubo no lugar onde moras, por causa da verdade de Deus e de sua aliança. Envergonha-te de pôr os cotovelos sobre a mesa, de usar de fraude no dar e no receber, de não responder àqueles que te saúdam, de lançar os olhos para uma prostituta, de desviar os olhos de teu próximo, de tirar o que a ele pertence sem devolver-lhe. Não olhes para a mulher de outrem, não tenhas intimidade com tua criada e não te ponhas junto no seu leito. Envergonha-te diante de teus amigos de dizer palavras ofensivas. Não censures o que deste. Muito bem. Como eu disse para você, o capítulo é curto, 28 versículos, mas bem conciso, traz para a gente algumas considerações sobre a morte, sobre a boa fama, sobre como eu disse, e sobre a morte, o castigo, a boa fama e a vergonha. Muito bem. Sobre a morte, é muito interessante as duas considerações que ele faz. A morte, ela é amarga, ela é doída para um homem que vive em paz, nos seus bens e tal, para um homem tranquilo, afortunado, que tem tudo. Ou seja, esse homem e a morte, ela é tranquila para aquele que é indigente. E é interessante lembrar por quê? Para aquele que é indigente, para aquele que não tem dinheiro, Porque a morte é dura para aquele que é abastado, para aquele que tem bens, para aquele que é afortunado, para aquele que tem riqueza. Por quê? Porque a pessoa que vive assim coloca a sua alegria nesses bens. Coloca a sua alegria no dinheiro, coloca a sua alegria na posse, coloca a sua alegria na vida boa que ele tem. Então, para ele, a morte é assustadora. Assustadora, porque a confiança dele não é em Deus, é nessas coisas. Então, quando ele perder tudo isso, porque a morte nos faz perder tudo isso, ele vai ficar muito desesperado. Agora, o pobre, aquele que é às vezes indigente, aquele que não tem dinheiro, ele põe a confiança dele onde? Em Deus. Então, quando a vida passar, essa vida passar, ele já tem Deus. Então, para ele, a morte não tem nenhum pavor, não lhe traz nenhum medo. Está entendendo? E aí você entende por que algumas pessoas têm medo da morte e outras não têm? Pessoas que têm medo da morte é porque se agarram demais nos bens, na riqueza e nos dons. Isso vai passar. Isso vai passar. Então a pessoa entra num total desespero pensando, eu vou perder tudo isso. Mas a pessoa que põe a sua confiança em Deus, que sabe que os bens passageiros, isso não significa nada, ele não tem medo da morte. Ele só vai ganhar com a morte. Está entendendo, né? Depois um momento interessante que fala sobre o castigo. Aí fala, quem é que vai receber o castigo? O castigo vai ser dado para aqueles que vivem na abominação, para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que vivem longe do Senhor. Mas esse castigo é quase que consequência daquilo que eles vivem, não tanto de um castigo infligido por Deus, mas como consequência daquilo que eles vivem. E depois fala sobre o bom nome. Quando a gente morre, quando essa vida passar, o que fica para os outros? O bom nome, a boa fama. Mas a boa fama aqui a gente poderia traduzir como santidade. Santidade. O que fica mesmo, gente, quando a gente parte para estar na eternidade? Aqui. Fica aqui aquilo que você construiu, aquilo que você amou, aquilo que você viveu de bom. Coisas ruins, coisas... o mau nome, isso desaparece. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que fala da morte, fala daquilo que depois fica aqui, depois da morte. O que fica depois da morte? As boas atitudes, a bondade, a santidade, o amor, isso permanece. O texto continua
falando sobre a vergonha. E a vergonha é muito interessante que o capítulo 41, ele fala do que você tem que se envergonhar. É interessante, então, que dentre as várias recomendações que o texto faz sobre do que você deve se envergonhar, né? E faz recomendações morais, a questão do roubo, a questão do delito, a questão da injustiça, né? Aí, de repente, coloca uma regra de boa maneira. Uma regra de boa maneira. Você já viu que nós tivemos já em outros momentos aqui no livro do Eclesiástico regras de boas maneiras. E essa é uma regra de boas maneiras mesmo. Não colocar os cotovelos sobre a mesa. Então, é interessante, chama atenção, né? Então, vem dando conselhos, né? Não, você deve se envergonhar disso, deve se envergonhar daquilo, uma coisa assim, mais moral. De repente fala, deve se envergonhar aqui, ó, envergonha de cometer um roubo no lugar onde mora, envergonha de pôr os cotovelos sobre a mesa. É interessante, mas o livro insiste nessa questão de você se portar bem na sociedade e principalmente num banquete. Lembrando, já falei para você que os banquetes estavam muito na moda. Por quê? Porque os gregos trouxeram essa coisa do banquete, né, do simpósio, né? Então, estava muito na moda entre eles. Então, aqui é uma regra de se portar num banquete, se portar na mesa, tá bom? Muito bem, não esqueça que o texto é muito bonito, traz considerações profundas sobre morte, sobre o castigo, sobre o que é ter uma boa fama, né? E principalmente a vergonha, como que realmente aquele que teme a Deus deve se envergonhar das coisas feias e ruins que ele faz no dia a dia. Et crucem Domine, fugit partis adversi, vite te leo de tribiuda, radix David. Aleluia.